Graça e paz, povo de Deus. Vamos a mais um vídeo no canal O Renovo da Palavra. Gente, nesta oportunidade eu quero dar sequência à nossa série de vídeos onde eu estou mostrando que as profecias bíblicas acerca do tempo do fim, elas têm um duplo cumprimento, tá ok? Se você é novo aqui no canal e já se interessou pelo assunto, eu convido, fica comigo até o final desse estudo, porque eu vou trazer informações importantíssimas sobre esse tema, preterismo e futurismo. E para quem ainda não me conhece, eu sou o irmão Gedilson Gomes e você é muito bem-vindo aqui no canal O Renovo da Palavra. Vamos lá? Vamos para o nosso estudo. Nesta oportunidade, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do julgamento das nações. Preterismo versus futurismo. Porém, antes de eu falar, de eu dar início aqui ao desenvolvimento de nosso conteúdo sobre o julgamento das nações, permita-me te explicar o que é preterismo. Preterismo é um método de interpretação que muitos estudiosos da Bíblia empregam, onde eles acreditam que todas as profecias já se cumpriram lá no passado. Esses estudiosos são conhecidos como preteristas. Os preteristas, principalmente os radicais, os hiperpreteristas, entendem que Jesus já voltou, os mortos já ressuscitaram de forma espiritual. Tudo acabou ali no ano 70 depois de Cristo, com o cerco romano contra a cidade de Jerusalém. Em oposição ao preterismo tem o futurismo, que consiste em quê? O futurismo entende que o livro do Apocalipse, do capítulo 4 até o capítulo 22, tudo é futuro. Enquanto que os preteristas entendem que até o livro de Apocalipse se cumpriu na guerra judaico-romana. Mas vamos lá. O julgamento das nações. Preterismo versus futurismo. O nosso propósito aqui com este vídeo, com esta série de vídeos que já estamos fazendo, é mostrar, gente, que as profecias, elas podem ter um duplo cumprimento. Existem várias profecias que têm um duplo cumprimento, um cumprimento histórico e um cumprimento escatológico, ainda vão se repetir no futuro. Recapitulando rapidinho alguns assuntos que eu já mostrei aqui nesta série de vídeos, você que já viu o assunto de João Batista e Jesus de Nazaré, onde o ministério dos dois aponta para o ministério das duas testemunhas. Eu já falei um pouco aqui também acerca da besta que sobe do mar, que lá no primeiro século, na destruição de Jerusalém, no período dos apóstolos, você tem o Império Romano pagão, e já no Apocalipse você tem o Império Romano ressurgido. Enfim, a besta que sobe da terra, e assim eu estou mostrando vários temas dentro do livro de Apocalipse, onde fica muito claro o duplo cumprimento. Mas e o julgamento das nações? Existe, gente, um passo a passo para a compreensão deste tipo de assunto, duplo cumprimento. Primeiro, nós temos que ver a profecia que dá origem. Segundo, como ela se cumpriu dentro do primeiro século. Terceiro, como que a mesma profecia está dentro do livro de Apocalipse. Se o Apocalipse se cumpriu no ano 70, então tem que ter a harmonia do Apocalipse com o primeiro século. Isso não acontece nos estudos da escatologia, tá ok? Então vamos lá, o julgamento das nações. Qual é a profecia que dá origem a esse julgamento? Vários profetas falaram sobre o julgamento das nações no Antigo Testamento. Porém, eu quero destacar o profeta Joel, capítulo 3 do livro do profeta Joel.
eu quero indicar que você faça a leitura desse capítulo todo, tá bom? Porém, eu vou ler só 3 versículos de Joel, capítulo 3. Versículo 1, versículo 2 e o versículo 12. Eu estou aqui com uma Bíblia na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Se você tiver e desejar acompanhar a leitura dos textos, pegue aí um pouquinho a sua Bíblia, para você acompanhar comigo. Porquanto eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa de meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Versículo 12. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações. A primeira observação que eu gostaria de chamar a sua atenção para esses 3 versículos que eu acabei de ler é a expressão todas as nações. Observe que o nosso objetivo aqui é mostrar o primeiro século, o ano 70 depois de Cristo. Será que essa profecia se cumpriu no primeiro século? Se ela se cumpriu, como ela aparece também no livro de Apocalipse? Então eu chamo a sua atenção para a expressão todas as nações. Saindo do livro de Joel, existe uma citação de Jesus no sermão profético sobre este tema. Mateus capítulo 25, Jesus trata também sobre o julgamento das nações, versos 31 e 32. Vamos lá, Mateus capítulo 25, sermão profético de Jesus, versos 31 e 32. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Observaram que mais uma vez aparece a expressão todas as nações quando o Filho do Homem vier na sua glória. Isso, gente, é uma citação muito clara de Joel 3,12, onde eu vou ler mais uma vez para você o versículo. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações. Aí Jesus disse, quando o Filho do Homem vier na sua glória, me assentarei para julgar todas as nações. Então eu já mostrei para vocês a origem, que é Joel capítulo 3, depois você lê em casa o capítulo completo. Eu já mostrei a citação de Jesus no sermão profético, que é Mateus 25, versos 31 e 32. Agora eu preciso mostrar um dos pontos mais interessantes no nosso vídeo. Alguns até vão espantar, mas irmão Gedilson, então quer dizer que realmente se cumpriu no primeiro século? Sim. Eu vou te mostrar como se cumpriu a profecia do julgamento das nações no primeiro século. Lembrando, tá, gente, que o julgamento das nações é distinto do juízo final lá do livro de Apocalipse. Julgamento das nações é um assunto, juízo final é outro. Mas eu vou te mostrar como se cumpriu. É muito importante você dobrar a sua atenção neste ponto. Por qual motivo? Depois, para fechar o nosso vídeo, eu vou te mostrar também como está a mesma profecia dentro do livro de Apocalipse. Gente, quando falo sobre cumprimento de profecias,
no primeiro século, o livro de Atos dos Apóstolos. Ele é muito rico para nos dar informações sobre cumprimentos de profecias no primeiro século. E o julgamento das nações, onde aparece a pista para o cumprimento dessa profecia no livro de Atos. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5. Eu vou ler para você. E se você tiver com uma Bíblia aí, acompanha conosco a leitura. Atos capítulo 2, versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Para um pouquinho, para me recapitular um detalhe com você. Lembra que ainda há pouco eu li Joel capítulo 3, versículo 1 e 2 e versículo 12? E pedi para você atentar para o detalhe da expressão todas as nações. Mateus capítulo 25, 31 e 32, a citação de Jesus, também aparece ali o detalhe, todas as nações. E agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde eu estou afirmando que nós temos um indício para o cumprimento da profecia do julgamento das nações. Olha o que o texto diz, Atos 2, verso 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Mas, irmão Gedilson, o que tem a ver isso com o cumprimento da profecia de Joel, a citação de Jesus, a respeito do julgamento das nações? Eu vou te explicar. Gente, a festa de Pentecostes, ela acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa. E muitos peregrinos, os chamados prosélitos, eles viajavam para Jerusalém para participarem dessas duas festas. A cidade ficava lotada. Observe mais uma vez Atos 2, versículo 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ora, esse evento acontecia todos os anos, repetidas vezes, inclusive por ocasião do ano 70 depois de Cristo, os peregrinos estrangeiros, pessoas de outras nações, viajaram para Jerusalém para participar da festa da Páscoa e da festa de Pentecostes, conforme o exemplo aqui citado. Então, na primavera de meados de 66 depois de Cristo, quando o exército romano cercou a cidade de Jerusalém, os peregrinos estrangeiros de todas as nações que estão debaixo do céu ficaram presos dentro da cidade de Jerusalém, junto com os judeus. Começou a entender agora? As nações ficaram ali presas por meio dos seus representantes. Eu sempre explico aqui no canal que no primeiro século as profecias se cumpriram e os personagens bíblicos, os personagens históricos do primeiro século, eles estão dentro da condição representativa. A guerra judaico-romana não saiu das fronteiras de Israel para afetar os países em derredor. Porém, os representantes vieram até Israel, vieram até Jerusalém e ficaram presos dentro da cidade e ali sofreram o juízo de Deus, que era contra Israel
também atingiu as nações por meio dos seus representantes. A profecia do julgamento das nações se cumpriu assim no primeiro século. Eu quero abrir agora um espaço aqui nesse vídeo para convidar você, é muito importante este convite, para ver os outros vídeos que eu já tratei aqui no canal, que eu já gravei, sobre a questão da profecia primeiro se cumprir no primeiro século e depois a mesma profecia aparecer dentro do Apocalipse. Porque da maneira como cumpriu no primeiro século é um demonstrativo como vai acontecer no final dos tempos. Ali estavam os representantes das nações. Agora, para fechar o nosso vídeo, o nosso raciocínio. Como está a profecia do julgamento das nações no livro de Apocalipse? Gente, completamente diferente daquilo que eu acabei de citar sobre o cumprimento no primeiro século. Eu não vou ler os textos longos que eu separei aqui, mas eu vou citar para você e você depois, com muita calma, confere em casa para você compreender como está a profecia dentro do livro de Apocalipse, a profecia do julgamento das nações. Vamos lá, vamos analisar dentro do livro de Apocalipse a primeira observação que deve ser feita, o primeiro texto. Tem uma marcha dos reis da terra no capítulo 16, do versículo 12 até o versículo 16. Eu vou ler pelo menos algum trechinho aqui para vocês, para ajudar na compreensão de como está a profecia do julgamento das nações dentro do livro de Apocalipse, tá ok? Apocalipse capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 16. É a primeira referência que eu gostaria de mostrar sobre o julgamento das nações no livro de Apocalipse. Capítulo 16, versículo 12 até o 16 diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Esse é o primeiro texto que depois você vai precisar ler todo ele com calma em casa. Apocalipse 16, do verso 12 ao versículo 16. Percebe que foi preparado aqui o caminho dos reis do Oriente para marcharem para uma batalha que em hebraico ou em hebreu se chama Armagedon. Isso aqui é o início do julgamento das nações dentro do livro de Apocalipse. A batalha do Armagedon, descrita aqui, ela também aparece no capítulo 19 de Apocalipse, do verso 11 até o 19. Gente, lê depois em casa todo esse trecho do livro de Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 19 também. Eu vou ler só o versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunido para fazerem guerra aquele que estava sentado sobre o cavalo e os seus exércitos. Então nós estamos vendo que no Apocalipse o julgamento das nações está entrelaçado com a batalha do Armagedon. Agora, ainda dentro desse contexto de batalha, tem o lagar que é pisado pelo próprio Senhor. Ele se encontra no capítulo 14, do versículo 14 ao 20. Apocalipse capítulo 14, do 14 ao 20. Eu vou ler só o 20, tá, gente? E sobre os homens, aqui está, 14, 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de
1.600 estádios. Esse mesmo lagar, ele é citado no capítulo 19, versículo 15. Estamos no livro de Apocalipse. Olha só o que diz o versículo 15. E da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, versículo 15, o lagar, onde vai acontecer a batalha do Armagedon, onde uma confederação de nações dos reis da terra vão marchar contra Israel, contra Jerusalém e vão sofrer o julgamento realizado pelo Senhor Jesus Cristo. O último texto que eu gostaria de ler no Apocalipse, onde o Apocalipse mostra o cumprimento da profecia do julgamento das nações, está relacionado com o toque da 7ª trombeta. Apocalipse capítulo 11, versículos 15 e 18. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galadão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Então, estou mostrando aqui a profecia do julgamento das nações dentro do livro de Apocalipse. Aqui sim, gente, dentro do livro de Apocalipse, vai abranger todas as nações em derredor, conforme nós lemos no início do vídeo, em Joel capítulo 3, versos 1 e 2 e 12, em Mateus capítulo 25, versos 31 e 32. Mas no ano 70, o juízo que veio contra Jerusalém não atingiu todas as nações. Se cumpriu, sim, a profecia, mas somente por meio de um evento representativo, onde eu repito que os personagens bíblicos e os personagens históricos do primeiro século, tudo o que aconteceu com eles só está apontando para o que vai acontecer em escala bem maior por ocasião da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, preterismo está no passado, conforme eu mostrei, o cumprimento representativo, e é claro, o Apocalipse está no futuro, porque é ele quem vai trazer o ápice da mesma profecia. Eu espero assim ter conseguido ajudar você a compreender mais um pouco desse tema tão difícil dentro da escatologia, ainda mais envolvendo duas visões dos estudantes da Bíblia, preteristas e futuristas, tá ok? No mais, eu quero agradecer a todos por estarem vendo mais um vídeo aqui no nosso canal, e como sempre digo, Maranata, muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu vou subir agora os vídeos anteriores do mesmo estudo, ou seja, sobre duplo cumprimento das profecias, e vale a pena você conferir. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.